Olá, este é o Dia Mundial da Criatividade 2022. Eu estou a representar Braga como inspirador e neste dia pretendo apresentar o tema O Real. O Real, no fundo, vai-nos abrir portas para sermos e aprendermos a ter a consciência da criatividade e em que medida que nós podemos alavancar o nosso senso criativo e as nossas formas de pensar à criatividade. O meu objetivo então é trazer aqui reflexões que vos ajudem a repensar a forma como têm entendido e interpretado a realidade, experimentado acima de tudo. Né? Assim, digo que a realidade é nada mais, nada menos do que o conjunto de fatos e elementos tangíveis e intangíveis que compõem o nosso mundo. Por outro lado, vamos falar também da riqueza, como Eduarda Lobato de Faria diz, eu vou acabar por chamar da realidade que se constrói e da realidade conquistada. No fundo, como é que nós podemos ser altamente criativos tendo como ponto de partida ou ferramenta a realidade? Como é que a realidade pode nos ajudar a sermos indivíduos altamente criativos? Vou-vos trazer alguns exemplos que nos vão ajudar a perceber melhor isso. Assim sendo, importa definir de fato o que é criatividade neste aspecto. A criatividade é nada mais nada menos do que o exercício da loucura. A criatividade deve estar mais próxima da loucura, da emoção, do que da razão. A criatividade está mais próxima da inconsciência do que da consciência. O que distingue indivíduos criativos de não criativos, os criativos são aquelas pessoas capazes de conviver com a realidade, perceber a realidade e alterar esta realidade. A criatividade consiste em distorcer a realidade, expandir, digamos assim, né? Pode ser expandir a realidade, mas é importante dizer que o criativo é aquele que é o primeiro a ter a ideia. A riqueza que se constrói, no fundo, acaba por ser a quantidade de informações que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Ou seja, é importante, é fundamental, todo indivíduo que quer ser criativo ter uma riqueza cultural, uma riqueza de vivências, porque senão estaria a pôr em causa o reconhecimento enquanto criativos. Nós só somos criativos a partir do momento em que trazemos à existência novas realidades, novos elementos, novos fatos, novos acontecimentos. E o criativo não replica a realidade. O criativo convive com a realidade, compreende a realidade e muda a realidade. Muda, neste sentido, no contexto do mundo que estamos a viver, em que aprendemos sobre sustentabilidade, igualdade, todos os outros aspectos, portanto a mudança deverá ser para contribuir para um mundo melhor. Por exemplo, temos o Pritzker, Francis Crick, de Francis Crick, que apresentou, né, lida com temos duas características, dois aspectos fundamentais para poder marcar e demarcar a capacidade criativa que esse indivíduo tem. Primeiro, ele traz a realidade ocidental para um contexto tradicional africano. Ou seja, diferencia, altera a realidade dessas pessoas. Em contrapartida, ou por outro lado, traz a realidade
tradicional, né? A confirmação sistematiza a realidade tradicional africana dos métodos construtivos, né? Para o contexto ocidental, e torna-se disruptivo a partir do momento em que rompe com a forma como nós, não é? Como os ocidentais, veem o mundo. É trazida à realidade deles novas coisas que enriquecem o conhecimento. Assim sendo, voltando aqui agora a questão da realidade construída, portanto, nós podemos crescer em todas as áreas. Embora sejamos arquitetos, no meu caso sou arquiteto, embora sejamos de certas áreas, podemos enriquecer-nos com outros contextos, outras vivências. Portanto, é importante permitirmos-nos crescer, né? Lendo livros, vendo coisas, fazendo viagens, conversando com pessoas. Tudo isso vai construir as nossas formas de ver. E mais do que isso, aprender, conhecer o nosso contexto. Só podemos mudar a realidade à medida em que compreendermos a realidade. A nossa realidade relativa, a nossa realidade enquanto imaginário deve estar próxima, digamos assim, da realidade absoluta, que é a realidade existente. Tem-se dito que as crianças são as pessoas mais criativas do mundo, né? As pessoas mais criativas do mundo. E eu acrescento também que os mais velhos, as pessoas com certa idade, também são extremamente criativas. Vamos apresentar aqui as distinções e como é que nós, enquanto estamos nesse intervalo, conseguimos então tirar proveito disso. Primeiro, uma criança está inconsciente, tem uma inconsciência da realidade, portanto está descomprometida com as regras, os padrões pré-estabelecidos, está sem preconceitos. Portanto, traz a realidade que não conhece novas coisas. Portanto, é espontâneo, não é? Um exercício espontâneo que a criança faz. Portanto, porque não está preocupado com A ou B, satisfazer B, C, D ou Y, né? Está preocupado em divertir-se. Faz as coisas por espontaneidade. Já, no outro lado, o idoso tem a consciência da realidade, tem um leque de experiências, portanto é mais fácil poder, assim, apresentar soluções altamente criativas. Porque, conhecendo o contexto, consegue responder e resolver casos que um indivíduo que não tem conhecimento global conseguiria trazer. Assim sendo, introduzimos aqui dois aspectos, a inconsciência e a consciência. Nós devemos ser capazes de ter a consciência, de ter o conhecimento, e também teremos de ter a capacidade de incorporarmos da inconsciência da criança para podermos trazer soluções criativas. Com isso, nós podemos ser temos a oportunidade de ser, enquanto criativos, temos a oportunidade de ser muito extravagantes enquanto indivíduos criativos. No caso da arquitetura temos, por exemplo, Zaha Hadid, né? E muito pouco extravagantes, que é a onda dos minimalistas. E do outro lado também temos, por exemplo, a arquitetura portuguesa, que, de um ponto de vista criativo, é muito pouco extravagante. Lida com os ambientes, as questões da realidade presente e, através disso, produz uma coisa altamente interessante. Assim,
O indivíduo criativo deverá ter sempre em mente: estou eu a romper com os paradigmas da minha realidade, não é? da sociedade no qual estou inserido. Na verdade, isso é que deve consistir, né, a fundamental questão de um indivíduo que pretende e se diz como altamente criativo, ou pelo menos está na área que envolve criatividades. Se calhar diria talvez que é fundamental todas as áreas do conhecimento, todos os contextos empresariais deveria ter-se essa questão criativa, porque a criatividade é que nos destaca, a capacidade criativa que nos vai destacar de outras pessoas. Portanto, eu diria que a realidade é a chave de ouro para a criatividade, já que o exercício da criatividade tornou-se cada vez mais difícil. Nós só vamos conseguir ser altamente criativos se tivermos consciência da realidade. No fundo, a realidade não é um produto e sim uma matéria-prima. E também é um elemento de julgamento do produto gerado. Nós, sempre que estivermos a exercitar alguma coisa, então vamos ter sempre essa consciência do que é que eu gerei, o que é que eu não gerei. Voltando ao aspecto então da realidade conquistada, já que falamos da realidade que se constrói, não é? Que é composta de vivências, a nossa realidade, quanto mais realidade tivermos da realidade existente, do mundo existente, mais realidades conquistadas teremos. Ou seja, mais conquistaremos realidades, mais resultados criativos iremos ter. Ou seja, eu ao pensar numa ideia, não é? Quando me apresenta um problema, me surgem várias ideias, várias. Quando eu tenho muitas referências, muita consciência, tenho várias soluções, e não só da minha área, tenho outras áreas. Por exemplo, na arquitetura temos a poesia, temos o design, temos a religião, temos a medicina, temos a música, temos todas as artes como ferramenta, né? Como ferramentas para podermos dar soluções altamente criativas. Então, enchermos dessas coisas todas são fundamentais. Senão, estaríamos a produzir coisas que outras pessoas terão produzido. E assim estaremos a cair no campo da mediocridade. Ao crermos na realidade do imaginário, não é? Isso é o enxerto do livro da Eduarda Lobato de Faria, ao crermos na realidade do imaginário, nós transformamos a nossa mentira imaginada em realidade. Por outro lado, dizemos que então a riqueza que se constrói, ou a realidade que se constrói, não é, parte do exterior para o interior. E a realidade conquistada, gerada, sai do interior para o exterior. Colabora e contribui para o exterior. Por último, gostaria aqui de dizer que as nossas ideias, as nossas realidades, embora sejam diferenciadas, devem ter o aspecto disruptivo, devem ser lúdicos. Devem ser lúdicos à medida em que nos trazem um certo senso de humor. Não é? Ao entrarmos no campo da criatividade, devemos nos desprender do conhecimento que temos, porque o inconsciente vai trabalhar, e divertirmos-nos com aquilo que estamos a fazer. Ou seja, eu sou mais criativo quanto menos consciência tiver, quanto menos desprovido daquilo que eu sei, né, eu for. Ou seja, à medida em que eu me desprendo
das realidades, da realidade ou da realidade que construí, acabarei por ser mais criativo. Porque a realidade que eu construo normalmente me prende a certas soluções. Então, eu desprendo-me, volto aqui à definição de criatividade. A criatividade é o exercício puro da loucura. Quanto mais louco eu for, melhor. Portanto, estamos aqui a introduzir o rompimento da realidade. Ou seja, nós devemos ser disruptivos nas nossas soluções, porque devemos romper com a realidade. E esse rompimento poderá ser por adição, por subtração, né? E por complementação, né? Podemos complementar já a coisa existente. Portanto, é muito nesse sentido, né? No fundo, está em expansão daquilo que está em expandir aquilo que nós queremos. Portanto, devemos ser disruptivos nisso. Assim sendo, duas outras coisas que eu gostaria de ressalvar aqui sobre as questões: realidade que se constrói, a realidade conquistada e a inconsciência consciente, okay? A inconsciência consciente e a consciência inconsciente. Ou seja, eu devo ser um inconsciente consciente, um louco consciente, não é? Para não divagar, e devo ser um inconsciente consciente. E ainda assim, devo ter uma riqueza cultural na minha área e nas outras, para me distinguir dos outros, ok? Portanto, devo fazer viagens, devo fazer tudo que estiver ao meu alcance. Quanto mais coisas fizer, melhor. E depois, sintetizar. A síntese acontece na mente. Nossa mente tem essa capacidade, portanto não nos preocupamos com isso. Devemos ser o máximo, não é? Quanto mais inconsciente formos, melhor. Portanto, o resto tudo a mente vai estruturar, não depende de nós. Porque o exercício, o criativo é uma coisa que nós não conhecemos, nós não sabemos. Portanto, é um milagre. Acaba por ser um milagre, uma coisa que surge. E o surgir não depende de mim. Eu sou que trago, né, matérias fundamentais, matérias-primas, né, que vão fazer parte do produto. E as matérias-primas foram estas que eu acabei de apresentar. Espero que tenham gostado desta apresentação e que tenham um dia enriquecido e uma boa continuação no Dia Mundial da Criatividade 2022. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção. Sejam criativos, continuem nessa força, nessa luta, que juntos seremos melhores. Vamos mudar o mundo.